Vídeo 3. Como montar uma rotina para crianças de 6 a 10 anos? A criança, nesta idade de 6 a 10 anos, ela já tem condições de fazer algumas escolhas. E ela, além de fazer as suas próprias escolhas, ela justifica o porquê que ela está fazendo determinada escolha. Então, é muito importante neste momento dar, sim, a condição de ouvir todas as justificativas e também de ouvir quais são as escolhas dos nossos filhos e dos nossos alunos. E para isto, vamos usar uma metodologia bastante funcional nesta faixa etária, que é a questão de desafios. Vamos dar desafios para que os nossos filhos ou nossos alunos possam desenvolver as tarefas que foram escolhidas. É claro, num primeiro momento, escolhidas por eles, num segundo momento, ajustadas pelos pais ou responsáveis, e depois colocando um desafio para verificar se ele consegue ou não cumprir com as suas escolhas. Vamos trabalhar agora com Kanban e com agenda. Como que trabalha com Kanban? Kanban é um cartaz que vocês vão fazer e vão dividir este cartaz em 3 partes. Primeira parte, vamos escrever a parte do fazer. Segunda parte, fazendo. Terceira parte, feito. O que significa fazer? São todas as tarefas selecionadas e escolhidas que nós temos que fazer. Nós vamos colocar no papel e colocar o papel nesta coluna do fazer. Fazendo, à medida que nós formos realizando as nossas tarefas, nós vamos movimentando, vamos tirar o papelzinho da tarefa que estava no fazer. Como nós estamos fazendo esta tarefa, nós tiramos do fazer e movemos até o fazendo. O feito, depois de realizada, tudo que terminou, nós vamos tirar o papelzinho da parte fazendo e vamos colocar na parte feito. Este tipo de controle de rotina é bom porque dá para visualizar, qualquer pessoa vai visualizar como que está sendo realizada as tarefas dos nossos filhos ou dos nossos alunos. Então, é só olhar a quantidade do fazer, quais destas que ele está fazendo e quais que ele já terminou. A agenda, nós apresentei aí a agenda semanal e a agenda diária. A semanal é como o quadro de incentivo, só que ele está num outro formato. Inclusive, eu vou estar deixando o PDF para que vocês possam estar imprimindo. E a diária é a agenda do dia e que tem os horários, né? A agenda do dia que tem os horários. Então, ela já vem com os horários já impressos, começa com o horário das 7 horas e termina às 19 horas. Cada linha é um horário diferente. Eu aconselho que as crianças do primeiro ano possam continuar a trabalhar com a planilha semanal, como se fosse um quadro de incentivo, mas ele é um pouco diferente. É já fazendo a adaptação da criança para ela chegar na parte de agenda da planilha diária. As crianças maiores, a partir do segundo ano, pode estar fazendo, já começando diretamente na planilha diária. Como que eu faço a planilha semanal? É uma planilha por semana e eu lanço todas as tarefas. Como que eu faço a planilha diária? Eu pego todas as tarefas, lanço por semana, mas cada folha é uma semana. Eu posso fazer de segunda a sexta, 5 folhinhas, ou eu coloco sábado e domingo
Aí ficarão 6 folhinhas. Como que eu começo a fazer a distribuição de tarefas? Primeiro, eu vou perguntar para o meu filho ou para o meu aluno quais as atividades que ele mais gosta de fazer. Escrevo todas as atividades que ele gosta de fazer, ou dou para que ele mesmo escreva as atividades que ele mais gosta de fazer. Depois, eu vou escrever junto com a criança, ou a própria criança pode escrever, quais as atividades que são importantes ela realizar, quais as tarefas que são importantes ela realizar durante o dia, mesmo que ela não goste. Então, um exemplo de tarefa que a criança possa escrever, que ela gosta de fazer, brincar. Um exemplo de tarefas que a criança vai falar que não gosta, mas os pais ou os professores vão reforçar que é necessário. Então, uma das opções que ela pode colocar é fazer lição de casa. Não gosta de fazer lição de casa. Ou não gosta de lavar a louça. Mas se essa tarefa for importante, ela tem que desenvolver. Então, primeiro momento, listar todas as tarefas importantes, necessárias e do gosto da criança. Segundo momento, quando for colocar as tarefas de acordo com a semana ou de acordo com os horários, ou colocar lá no Kanban, primeiro eu tenho que colocar as tarefas que ele mais gosta de fazer. E eu colocando as tarefas que o meu filho ou o meu aluno mais gosta de fazer, eu tenho que mostrar para ele que está sobrando um espaço bem significativo para colocar as tarefas que ele precisa realizar. Se por acaso tiver muitas tarefas que ele gosta de fazer e desta forma não vai ter espaço para colocar as tarefas que são necessárias, eu tenho que fazer um acordo. Aí é que entra o nosso acordo. Para tantas tarefas que ele cumprir, do qual é obrigação, do qual é necessário, eu posso dar um outro tanto com uma porcentagem, né, equivalente das tarefas que ele gosta de fazer. Então, aí eu vou estabelecer o acordo com o meu filho. Ou então, eu posso pegar as tarefas que ele gosta e distribuir durante a semana, porque talvez as tarefas que ele goste de fazer não precisa ser feita, as tarefas não precisam ser feitas todos os dias. Então, por exemplo, se eu gosto de jogar videogame, ou jogar bola, ou ir para o judô, ou brincar com os meus amigos, então eu posso distribuir estas tarefas de lazer que ele gosta de fazer durante a semana. Mas, por quê? Porque tem tarefas que ele tem que realizar todos os dias. Por exemplo, arrumar a minha cama, eu tenho que realizar todos os dias. Então, eu tenho que escrever na segunda, na terça, na quarta e na quinta, se for planilha diária, que ele tem que realizar esta tarefa todos os dias. Se for planilha semanal ou o quadro de incentivos, vai aparecer primeiro a coluna das tarefas que ele tem que realizar e os dias da semana na sequência, onde ele vai colocando xizinho ou ok, tá certo? Então, é assim que a gente começa a montagem da rotina dos nossos filhos ou dos nossos alunos. O que é importante? Depois que a planilha está montada, que a rotina está montada, tem que ser feito o checklist. Temos que anotar. Na segunda-feira, vamos verificar quais as tarefas que você conseguiu realizar. E anota. Sim, sim, não, não. E fazer uma conversa sobre o porquê que não conseguiu. E também fazer a movimentação. Eu não consegui fazer essa atividade hoje, mas era uma tarefa importante. Então, amanhã, o que é que eu vou tirar da sua agenda para eu colocar esta tarefa que era importante para você ter feito e você não conseguiu fazer? E aí a própria criança vai escolher qual é a tarefa que ela vai tirar. Aí é lógico, você vai criar uma regra que ele não pode tirar as tarefas importantes e necessárias, mas ele pode tirar as tarefas que podem ser, né, as tarefas que podem ser substituídas. Então, você vai escolher junto com ele, vai decidir lá
O que vai ser tirado para colocar a que ele não conseguiu fazer no dia anterior. Tudo bem? Esta parte é apenas um reforço de como eu posso ajudar o meu filho ou o meu aluno a desenvolver da melhor forma uma determinada atividade, uma determinada tarefa. Aqui no exemplo, eu trouxe uma tarefa comum, rotina para a hora de dormir. Então, esta rotina para a hora de dormir, ela vai aparecer ou lá no quadro de incentivo, todos os dias, por exemplo, às 22 horas, ou ela vai aparecer na planilha diária, todos os dias lá na linha das 22 horas, 21 horas, ou enfim, no horário que vocês combinarem com os seus filhos para que ele vá dormir. Em linhas gerais, a rotina para a hora de dormir, ela é muito ampla. Agora, o que eu tenho que fazer antes de chegar o momento de eu deitar na cama, fechar os olhos e realmente dormir? Aí é que vem esse desmembramento de tarefas. Então, aí vai ser mais ou menos um processo. O que eu tenho que fazer antes de literalmente dormir? Neste exemplo primeiro, antes de dormir, tomar banho. Antes de dormir, colocar o pijama. Depois, escovar os dentes. Depois que eu escovei os dentes, eu vou ler uma história. Depois que eu terminar a história, eu vou dar beijinhos e abraços. Então, quando a criança deitar na cama, ela já concluiu todas essas mini atividades que fazem parte de um conjunto maior, que é da hora de dormir. E isso vocês podem fazer para todas as outras atividades que estiverem lá no Kanban, ou na planilha semanal, ou na planilha diária. Assim, não precisa ter o estresse de falar para a criança que é hora de dormir e correr o risco da criança não tomar banho, não escovar o dente e ir direto para a cama. Então, se ela fizer isto, é só apontar, direcionar a criança para ir nesta rotininha que aparece o passo a passo do que ela tem que fazer antes de ir para a cama. E também cumprir o checklist para ver se ela fez todos esses processos. Então, é isto. Bom trabalho para vocês.